Boa noite. Estamos começando o programa Argumentando, que hoje traz para conversar conosco e com você também, telespectador, o Coronel Carlos, comandante da Polícia Militar, que está conosco aqui e que nós saudamos. Muito obrigado por ter vindo até a Band para fazer essa entrevista. E nós vamos falar aqui sobre vários assuntos relativos à corporação, relativo à sociedade, mas todo interesse comum. A gente volta já já. Bem, estamos de volta e agora sim, Coronel, uma satisfação muito grande em tê-lo aqui, mais uma vez numa conversa, né, sobre a Polícia Militar, sobre a segurança pública, sobre essa vertente muito importante que é da sensação de segurança que a gente tem que sempre buscar e sempre querer. A Polícia Militar é uma instituição permanente que precisa estar interagindo com a sociedade e a gente está à disposição para poder discutir, explicar para a nossa sociedade, para o estado do Amapá, quais são as perspectivas, quais são os pensamentos em relação à Polícia Militar e à segurança como um todo. Agora mesmo, nesse período, nós vamos ter aí o problema das fogueiras, problema que não é tão grande no centro da cidade, mas na periferia ainda funciona a fogueira. Problema das festas de terreiro, inclusive a programação oficial, que vai ser desta vez no Sambódromo. E nós vamos ter então uma preparação também para o mês das férias. Eu acho que essa elaboração já está pronta. Como vai enfrentar isso tudo? Olha, eu costumo dizer que a quadra junina é o mês que a Polícia Militar mais trabalha, até mesmo superando o Carnaval. O Carnaval, apesar de ser muito intenso, é um máximo ali uma semana, estendendo 2 semanas. E a festa junina já iniciou, né? Nós temos um mês de programação. Pois é. Você imagina que são praticamente todas as escolas do estado promovem festas juninas. Você tem, como você bem colocou, a programação oficial que está no estacionamento do Sambódromo, hoje começa no interior do estado. Aí essas pessoas, essas quadrilhas, né, esses grupos folclóricos se deslocam para a capital, onde existe uma intensa disputa por premiações. E a cidade toda, são interdições, fogueiras, bem intenso. É um trabalho que a gente denomina como uma patrulha junina. A gente desloca um policiamento específico para poder garantir a tranquilidade e o sossego das pessoas no mês de junho. Qual é o histórico mais comum que acontece nesse período? Toda grande aglomeração de pessoas, acontece, é inevitável o consumo de bebida alcoólica, e como um jogo de futebol, né, que tem antagonismo de torcidas, né, eles são muito organizados, a verdade é essa. As quadrilhas, né, os grupos folclóricos contam com torcidas. Eles mobilizam bairros inteiros, todo o bairro ali envolvido, quem não está dançando está no apoio, e são costureiras, são pessoas treinando, coreografias. Então, há uma certa disputa. E nós temos que ter uma grande preocupação que, nesse período que vivemos agora, são os ensaios, onde eles se deslocam para esses ensaios, retornam, a gente precisa estar guarnecendo e promovendo que isso aconteça com segurança. E nas festas propriamente ditas, quer sejam em escolas, quer sejam em bairros, você tem aqui em Macapá uma tradição de ruas fazerem o fechamento da rua. Fechar a rua, sempre aquilo dá problema. Pronto, a orientação, né, o munícipe, a pessoa que tem essa tradição, a rua, as pessoas, procurem o órgão da prefeitura, a CETEMAC, que faz essa autorização, devido a um estudo, precisam de 10 dias úteis, né, para eles se manifestarem, para que a gente possa promover e ter essa informação. Porque qual é o grande problema? É ter o evento onde a Polícia Militar nem toma conhecimento. Nem toma conhecimento. Está acontecendo lá, só vamos tomar conhecimento através do 190 de um problema que já houve. Quando nós tomamos conhecimento, isso é relacionado para que essa patrulha junina percorra esses locais de festa e possa promover essa segurança efetiva. Aqui não é tradição, mas eu tenho informações
de que eu acho que a Polícia Militar deve ter também, que este ano vão soltar alguns balões aqui. Eu não sei como vocês vão trabalhar essa situação, que é um problema que lá para o Sudeste, para o Centro-Oeste, eles têm muita dificuldade para conter. Eu não tenho essa informação ainda, né? Mas tem uns baloeiros aí que estão se preparando para soltar o balão. Pois é importante, vou até acionar o meu trabalho, minha diretoria de inteligência, para identificá-los, levá-los à Polícia Militar para que nós possamos conversar, identificar junto com o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem um trabalho muito intenso essa época, né? Ele estava agora, essa semana, já fazendo a fiscalização da venda desses fogos, porque é muito comum, é cultural essa solta de fogos, de artifícios. Desde Estalinho até a bomba grande, nós temos, infelizmente, uma estatística muito triste no pronto-socorro, todo ano essa época de aparecerem as pessoas com ferimentos, queimaduras. Alguns mutilados, né? De não observarem até normas de segurança previstas, outras por ser material que não passou por um controle de qualidade, e elas vão soltar, e além de se ferir também, arriscam a ferir outras pessoas, né, que estão próximas. Então é uma coisa ter bastante cuidado. Essa situação de balão tem todo um problema que pode ocasionar problema para o tráfego aéreo, problema para o meio ambiente, problema para a rede elétrica, problema para as residências. Nós temos muitas casas de madeira aqui, você sabe disso. Né? Essas periferias, essa parte de onde as ressacas, as casas ali 100% são de madeira. E nós temos, na verdade, nós temos ainda casa com coberturas de fácil combustão. Então é uma preocupação, nós vamos com certeza intensificar e orientar essas pessoas para que não façam isso, e essa coisa tem um significado que a gente não vê expressivo, não é nem uma tradição, como você fala, não tem uma tradição de baloeiros aqui no Amapá. No Sudeste é um problema gravíssimo, né, com várias prisões, e eles ainda, além de... desafiadores, né? E com testemunhos, né? Eu vi um testemunho de uma pessoa dizendo: nós vamos soltar balão, é crime, mas isso é uma tradição que a gente faz. É um negócio bem complicado, esse desafio ao poder público em relação a isso. Pois é, nós vamos para o primeiro intervalo, a gente volta já, e eu queria nessa volta que a gente conversar sobre a questão também de já estar na rua o papagaio, né? A solta da pipa, e o pessoal já está soltando a pipa já na semana passada, e agora nesse final de semana certamente vai acontecer a mesma coisa. A gente volta já já. Bem, estamos de volta para continuar a entrevista com o Coronel Carlos, da Polícia Militar. Agora, Coronel, nós dizíamos ainda há pouco que já tivemos na semana passada o papagaio, e agora o papagaio, a pipa, como a gente chama, né, a linha encerada, que é proibida, tem lei estadual tratando especificamente do assunto, lei municipal tratando do assunto, e também nós temos alguns problemas. Claro que se aproxima o mês de julho, dia 4 de julho começa o Macapá-Verão. Vai de 4 de julho a 2 de agosto. E o senhor está, naturalmente, peça fundamental nessa preparação. Como é que você vai encarar essas duas questões, dois problemas que já começam, um neste final de semana e o outro no dia 4 de julho? Julho especificamente é o mês de férias escolar. E aí nós temos essa grande quantidade de garotos e adolescentes que permanecem, que não viajam, que permanecem na cidade. E é uma atividade, o empinar papagaio, como chamamos aqui, é uma atividade de muitos anos, mas que se tornou muito perigosa devido a esses cerols, né, botar essa linha encerada. E nós temos casos de lesões gravíssimas, né, que normalmente os motociclistas são as vítimas devido... mais constantes. Né? Que estão mais expostos, na verdade. Num carro você está mais protegido, mas os motociclistas com certeza. Existe uma lei municipal, a Guarda Municipal faz uma fiscalização muito boa, que é parceira nossa, e ela faz um trabalho muito intenso, e nós entramos também com eles nesse apoio. Fora o menino ali, o garoto atrás daquele papagaio,
ele corre assim meio desavisado, meio louco pelas ruas, né? Você que dirige essa época do ano, todos costumam ver aqueles meninos correndo pelo meio da rua atrás dos papagaios. Não, ele vai olhando para cima, né? Ele não olha, não faz nada, e é uma coisa bem curiosa. Mas a Polícia Militar tem um planejamento, e aí eu falo no estado todo, porque quando entra o verão, as pessoas procuram muito os balneários aqui próximos, né? Os rios, os igarapés, e a gente intensifica esse que chamamos na Polícia Militar Operação Verão, que vai do Oiapoque ao Laranjal do Jari. Todos os nossos batalhões, eu tenho 14 unidades, são 14 batalhões, todos eles recebem determinações específicas para que nós possamos garantir. Temos aqui os tradicionais, que é a Fazendinha ainda, né, que deve passar por uma revitalização, é um evento municipal que o governo também entra, ainda não tem a programação oficial. Começa dia 4. Ainda está sendo... Começa dia 4, já está marcado. Abertura, né? Mas abertura. ele tem toda uma programação. Tem toda uma programação. Festividades, misses, torneios de futebol. Aquilo. Pois é, então nós fazemos esse trabalho e a Guarda Municipal coopera e muito nesse trabalho do Macapá Verão. Agora, esses dias também aconteceram alguns crimes que estão aí que digamos, conseguiram driblar a segurança pública. Aquelas pessoas que apareceram mortas na beira da estrada, no meio-fio da rua. O que é que está acontecendo? Olha, você chama atenção para uma coisa bastante interessante. A gente vive esse ano um fenômeno de alguns homicídios com características de execução, porque o latrocínio tem ali a retirada, né, de algum pertence, de algum bem, e esses são crimes que a pessoa vem, por exemplo, um que nós tivemos na Zona Norte, de a pessoa desembarcar de uma moto, desferir 4, 5 tiros na pessoa na porta de casa, embarcar na moto, subir na moto e ir embora, sem a hora lá um motivo aparente não existia. Não houve uma discussão, não houve subtração de nada, e uma característica assim de um crime encomendado, né? Acontecendo muito isso. Existem várias análises, vários fatores que nós podemos levar em consideração. Eu tenho esse ano, estou próximo de 150 armas retiradas da rua. Pois é, nós tínhamos uma dificuldade. Arma, né? Eu estou aqui desde 90, tenho 25 anos só de polícia militar, e nós não víamos essa grande ocorrência de arma de fogo. E nós já estamos esse ano com mais de 20% de apreensão. Aquele estouro que foi feito naquela oficina aqui de recuperação de arma do Perpétuo Socorro. Poxa, aquele já vinha tempo que estava trabalhando naquela oficina, né? Chegou-se lá como? Olha, normalmente são denúncias, nesse caso específico que você está citando, Perpétuo Socorro, a guarnição de serviço que tem uma expertise do 6º Batalhão muito grande na área do Perpétuo Socorro, viu algumas pessoas em atitude suspeita, abordou, identificou e foi a esse local e viu essa oficina clandestina. Isso as oficinas de armas são reguladas pelo Exército, tem toda uma fiscalização. Pois tem toda uma fiscalização. E você, quando abre uma coisa dessa, você pode me dizer, comandante, mas nós temos a característica do ribeirinho, que ainda usa caça, mas temos também as pessoas que utilizam para a prática do crime. Esse é o problema de não haver uma fiscalização efetiva. Então, conseguimos lá. Mas eu tenho o exemplo para você entender, em Santana, que nós pegamos também mais de 12 armas de uma vez só, armas de caça. Muita quantidade de munição, muita pistola, quantidade de droga também é importante que se frise aqui, que a Polícia Militar e a Polícia Civil já estão acima de 300 quilos de substância entorpecente já. Aquela prisão feita naquele trecho próximo da Fazendinha, né, entre Igarapé da Fortaleza e Fazendinha, pegamos com lá uma característica diferente de esconderijo, por exemplo, que era dentro d'água, né? Isso, eles vão bolando, né, novas modalidades, e as buscas que nós fazemos com o nosso cão, a nossa Maia lá, que é um policial exemplar nisso aí, logrando êxito. Nosso batalhão de operações especiais, quando adentra nos sistemas prisionais, também sempre localizamos. Enfim, há uma mudança substancial do modus operandi, e eu, como trabalho com policiamento ostensivo preventivo, esse é o tipo do crime muito difícil que não aconteça, porque o autor sai com a intenção, sai com o endereço, sai com o fator motivador de cometê-lo, e o policiamento ostensivo se mostra ineficiente
para coibir esse tipo de prática criminosa. Tem tido algum sucesso a questão da utilização do convencimento, da conversa, né, naqueles momentos de crise, que é o caso, por exemplo, dos assaltos com reféns, que nós tivemos agora alguns exemplos. A gente precisa desmistificar esses assaltos com reféns. Na verdade, o meliante ali vai praticar um roubo e é surpreendido pela polícia militar e faz a tomada de refém porque foi surpreendido. A verdade é essa, né? Não seria ele, jamais... Não tinha planejado. Não tem esse planejamento. Da grande maioria que nós verificamos, ele está no cometimento do crime e a polícia militar faz a plotagem, o surpreende, ele toma aquele refém. Mas, graças a Deus, o Batalhão de Operações Especiais, policiais extremamente preparados, né? Extremamente preparados na negociação e todo o nosso histórico sem incidentes desse sucesso, tipo. Né? Graças a Deus, tivemos um agora, normalmente ele faz aquelas exigências, coletes familiares, imprensa, né? É o que a gente chama ali do básico que eles sempre solicitam. E aí, dentro de um convencimento, de garantia da integridade física, e essa negociação é feita com a liberação, né? As partes vão criando o respeito e falar para eles que precisa que aquilo se encerre com segurança, que nós vamos dar a garantia que ele vai ter sua integridade física preservada e, graças a Deus, estamos tendo um grande sucesso nesse tipo de ação. Pois é, a gente vai para mais um intervalo, a gente volta já e nós vamos falar nesta volta do contingente. Tem notícias aí de que o contingente técnico deveria de ser de 7 mil homens, está com um pouco mais de 3 mil. Vamos falar já sobre isso. Bem, estamos de volta. Hoje entrevistando o Coronel Carlos, comandante da Polícia Militar. E nós tivemos, Coronel, uma informação agora a propósito do PPA, está se elaborando o PPA, teve uma discussão midiática aí, num pool de emissoras de rádio. E durante essas discussões ficou claro que há uma defasagem no corpo, na corporação de 48% da força de homens. Ou seja, daquilo ideal você tem 52% apenas. O que fazer para resolver essa questão? Nós temos uma lei de organização que prevê esse número efetivo de policiais. Com certeza isso causa um prejuízo. Seria 7 mil? São 7.532 homens previstos na Polícia Militar do Estado do Amapá, divididos em 14 batalhões. E claro que se eu tenho esse número diminuto, todos os batalhões trabalham com o que seria programado, o que seria previsto, reduzido. Mas acho importante que nós façamos o contraponto. A PM, a Polícia Militar do Estado do Amapá, nunca teve seu efetivo completo, nunca. O problema é que quando nós vamos comemorar esse ano o 40º aniversário da Polícia Militar. 40 anos. Isso. O que é que acontece? As turmas vão completando, como chamamos, aniversário, e nós tivemos turmas muito grandes. Né? Para a turma que eu formei quando cheguei aqui foram 300 homens. Esses homens vão completar tempo e vão sair, então essa turma sai de uma vez só. Outros já vinham com alguns tempos de Forças Armadas, da iniciativa privada, que conta com um ano de serviço. Então veja, é preciso, e o governador do estado ter essa acessibilidade, que nós façamos esse recompletar agora, esse efetivo. Como fazer isso? Como fazer isso sem orçamento? Porque é uma grande reclamação do Coronel Calandrini, dos outros, do delegado-geral de polícia, e também dos comandantes dos batalhões, essa questão do recurso também, né? O que esbarra hoje, né, para que nós possamos, por isso que vamos ter esse concurso de 300 homens agora no segundo semestre, é justamente a lei de responsabilidade fiscal. O secretário de Planejamento mostra que se chega no limite prudencial, e aí é lei, não se pode ultrapassar isso, e a gente acredita muito que a transposição para o quadro federal vai dar um alívio nessa folha de pagamento do Estado, onde vai ser possível que a gente possa fazer isso com um planejamento dentro desses 4 anos. O importante, o que a gente entende é assim, fazer um planejamento para os 4 anos,
completar esse quadro em 4 anos. Vai dar para chegar em 7 mil? Dificilmente, mas vamos chegar próximo, vamos chegar o que der dentro de um planejamento, dentro da nossa capacidade de formação. O policial militar precisa de 6 meses de formação, mais 1 mês de estágio. Então não é contratar e colocar o homem na rua. Então tudo isso tem que ser pensado e a Polícia Militar está com esse planejamento e se Deus quiser agora no segundo semestre, esse edital vai para a rua, onde a gente vai poder começar com 300 homens, dependendo desse planejamento da Secretaria. Como é que o senhor encara essa questão dos comandantes do interior, dos batalhões do interior, que eles são criativos, a gente percebe que eles, de acordo com a comunidade, de acordo com o local que eles estão, eles criam uma maneira de atuar. Eu vejo em cada um deles, eu converso com cada um deles, cada um adota uma questão para enfrentar o tráfico de droga, para enfrentar o bandido, nesses locais onde ainda os bandidos têm mais receio, eles não enfrentam a polícia, eles fogem da polícia. Nós temos uma característica hoje no interior do estado, que é o alastramento dessa droga, e principalmente o crack que chegou no interior do estado. Isso é uma realidade hoje no estado. Eu estive no Piratiba e no Alto Piratiba, onde essa droga entrou com a ilusão que o lavrador iria produzir mais. Então veja só, então a estratégia técnica da pessoa para convencer a pessoa a fazer consumo disso, ela é extremamente perigosa porque ela causa dependência na primeira vez. O interior do estado tem uma característica que é bem comunitária, de as pessoas ainda se conhecerem, tirando os municípios maiores, mas os municípios menores, se chegar qualquer pessoa estranha, a pessoa consegue identificar e saber que ela não é da comunidade. E isso facilita muito o trabalho dos nossos comandantes de batalhão do interior para que haja essa interação. Essa aproximação é muito boa. A polícia e a comunidade, onde eu tenho polícia militar, polícia civil, trabalham junto, trabalham entrosadas, integradas, e ainda nós conseguimos. Tem o problema de efetivo no interior, mas mesmo assim, esses policiais compromissados, tem um policial que já reside, é daquela localidade, então ele trabalha com afinco, trabalhando, protegendo os seus familiares, protegendo a sociedade. Que ele permanece lá, ele vai viver ali. Isso é muito importante quando a gente consegue conciliar o bom policial no local que ele nasceu, que ele conhece, domina todo aquilo ali, é muito importante e com certeza a segurança pública ganha com isso. Pois é, coronel, eu quero desejar para o senhor ainda nesse período, que é um período que eu acho que é um período difícil que vem, com a questão das festas de julho, do mês de julho, já com certeza com toda uma estratégia estabelecida e com alguns problemas dentro da tropa. E eu quero falar no último problema, que é a questão daqueles que têm, que por enfrentamento, por uma série de questões, têm problemas psicológicos. Tem alguns militares que têm problemas psicológicos, Como é que está funcionando ali a capelania, aquele apoio que precisava ter dos psicólogos? Tem? Nós temos um trabalho importante com psicólogos, assistentes sociais, e você toca no assunto também que é essa assistência religiosa. Nós temos um capelão, inclusive está no Distrito Federal fazendo uma especialização, e é um trabalho muito bom. Eles trazem toda uma técnica que nós não possuíamos, de ter o psicólogo para o entendimento. Existe muita frustração no trabalho policial militar. O policial militar absorve muito essas frustrações. Você não imagina dele, por exemplo, estar combatendo ali, não conseguir ver que o infrator fugiu ou conseguiu lesionar. Chegou 1 minuto atrasado e conseguiu matar uma pessoa. E lesionou uma pessoa. E isso são frustrações que você, o profissional da segurança pública, vai internalizando. E esses profissionais, com toda a técnica, conseguem, o policial, quando se envolve num fato desse, o comandante do batalhão é orientado a conduzi-lo ao nós temos um centro psicossocial, um prédio preparado, com profissionais, com toda a estrutura para que esses policiais possam fazer um trabalho. Tem os grupos de acompanhamento, elas se deslocam aos batalhões, as nossas psicólogas. A doutora Gorete faz um trabalho fantástico, foi quem iniciou lá atrás esse trabalho e retorna, está com a gente novamente. E ela e a sua equipe fazem uma contribuição fundamental. E mais essa assistência religiosa, que você sabe que é importante para todo mundo, mas no policial, que é muito exigido a parte física, por ser militar, por ter esse trabalho
árduo, né? Você imagina que um equipamento pesa aproximadamente 10 quilos, o policial todo equipado. Então ele precisa ter estar com as condições físicas boas, mas precisa estar também com a parte psicológica muito bem. Pois é, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz em poder prever assim, poder até antever algumas questões que estão sendo pensadas pelos senhores. Parabéns pelas atividades até agora desenvolvidas e tomara que isso melhore. Precisa melhorar, sem dúvida nenhuma. Tomara que melhore. Olha, nós temos muitos problemas, os problemas não são fáceis, mas a Polícia Militar vai continuar trabalhando arduamente para proteger essa nossa sociedade e estamos à disposição. Muito obrigado. A gente volta amanhã com mais um programa Argumentando. Tomara que você tenha ficado satisfeito.